Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. No vídeo de hoje eu trago essas duas opções de bolsinha, porta-moeda, pode ser porta-carregador, fone de ouvido, olha só que legal. Essa daqui, formato de gatinho e com tecido de gatinho para as amantes de gatos assim como eu, e essa daqui, formato de coração, tá bom? Duas peças muito legais para vocês fazerem e venderem bastante, como lembrancinha, brinde, né, para fazer em feira, bazar, enfim. Lembrando que o molde é gratuito e o link do molde vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho também aqui embaixo e ativa para receber todas as notificações, tá bom? Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa, você vai receber uma notificação do YouTube. Antes da gente ir para o passo a passo, quero mostrar aqui para vocês, olha, que eu tenho no site o kit de materiais. Cada kit, cada pacote desse, ó, dá para você fazer 4 porta-moedas, 4 bolsinhas de cada, tá? Porque aqui vai o tecido principal e forro do de coração, principal e forro de gatinho, vai o zíper também, combinando com os dois, e o cursor para os dois, e a manta, tá? Cada tecido, então, dá pra você fazer o de coração, dá pra fazer 4 bolsinhas de coração e 4 bolsinhas de gatinho. Inclusive, também vai com o molde impresso dos dois, tá? Do gatinho e do coração. Vai dobradinho aqui, os dois moldes, só você recortar e fazer, tá bom? Como é que faz para comprar o seu kit de materiais? Acesse o site. O link do meu site tá aqui na descrição, bem abaixo do título do vídeo. Corre lá e garanta o seu kit para você fazer, então, bastante lembrancinhas, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Pessoal, então, para fazer os nossos dois porta-moedas, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o molde. O link para baixar o molde está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o título do vídeo e abaixo do título do vídeo, aqui do ladinho, a palavra mais. Você clica nesse mais e vai abrir a descrição com as informações e links que eu deixo. E nessa descrição tá o link para baixar o molde. Do porta-moeda gatinho e do porta-moeda coração. Baixou o molde, você vai fazer a impressão na configuração padrão ou tamanho real e recortar em cima do risco preto, tá? Do jeitinho que tá esse aqui. Não precisa deixar margem de costura, tá bom? Depois que você cortou o seu molde, você vai cortar os seus materiais. Os materiais aqui, ó, pro corpo, né, do nosso porta-moeda, eu cortei, gente, uma medida maior do que o molde. Tá vendo que cabe o molde dentro? Então, aqui tem a medida de 20 centímetros por 18, tá? Eu cortei, então, 2 vezes no tecido exterior, tecido do lado de fora, e 2 vezes no tecido de forro, que é o que vai pro lado de dentro, e uma vez no estruturador. O estruturador para essa peça pode ser o que você quiser usar, o que você tiver aí, não precisa ser nenhum estruturador muito firme nem grosso, porque é uma peça bem pequena, então fica a critério de vocês, tá? Então, é isso que a gente vai precisar de tecido e estruturador. Aqui eu tenho 20 centímetros de zíper, 21 centímetros, tá? 21 centímetros de zíper e um cursor. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar aqui, ó, um tecido da parte principal, exterior, e um tecido do forro, tá? Coloca os dois juntinhos assim, e eu vou medir aqui da beiradinha de cima para baixo 7 centímetros. Aonde deu 7 centímetros, você vai dobrar e fazer um corte. A gente vai cortar e separar aqui. Cortei, então ficou assim. E agora nós vamos costurar o zíper. Então, vou começar por essa parte de baixo, tá? O que eu vou fazer aqui? Pega o direito do zíper, coloca de frente para a estampa do tecido, venho com o forro, coloco a estampa de frente para a estampa e passa uma costura aqui. Feita essa costura, a gente vai virar, colocar esse forrinho todo para trás, bem acertadinho, e vou passar uma costurinha aqui, ó, rebatendo. Costurinha feita, agora a gente vai aqui para essa outra parte do tecido, tá? Vou colocar a dentinho do zíper de frente pro tecido. Venho com o forro, estampa do forro de frente e passa uma costura aqui. Passou a costura, a gente vai abrir aqui, ó. E aqui passa uma costurinha. Então, olha só, gente, foi assim que ficou essa parte, tá? A gente vai virar aqui,
pro lado do forro, onde a gente consegue ver o avesso do zíper, e agora a gente vai usar o nosso molde. No molde tem esse pontilhado onde está escrito marca do zíper. A gente vai posicionar o nosso molde de forma com que esse pontilhado fique bem em cima da onde tá o zíper, tá? Posicionou o pontilhado aqui, ó, onde começa o zíper, tá bom? As duas beiradinhas onde começa o zíper aqui embaixo. Com uma caneta a gente vai riscar em toda a volta esse desenho do porta-moeda. Gente, então, olha, foi assim que ficou. Agora eu posso colocar o cursor, tá? Porque se eu tivesse colocado o cursor antes, ele iria me atrapalhar para poder riscar o desenho. Então aqui eu abro um pouquinho, dentinho do zíper, vou colocar o cursor e vou deixar ele paradinho bem no meio, pra gente poder fechar a nossa peça, tá? Então olha só, deixa o cursor paradinho aqui, tá bom? Agora a gente vai pegar aqui, ó, a outra parte do tecido principal. O forro vou deixar separadinho por enquanto. E o estruturador. Então, esse tecido principal, coloco assim, ó, em cima. Essa manta é resinada, então eu poderia passar o ferro que iria grudar, né? Mas aqui eu acabei não passando ferro. Então, coloco o tecido sobre o estruturador. E aí a gente vem, ó, essa parte estampa de frente com estampa. E eu vou alfinetar tudo junto aqui. Tudo alfinetado, eu vou passar uma costura em cima do desenho que eu fiz. Não precisa deixar nenhuma abertura, porque a abertura a gente vai deixar na parte do forro que a gente vai colocar daqui a pouco, tá? Então, olha só, gente. Passei a costura, foi assim que ficou. Agora a gente vai pegar o outro tecido de forro e vou colocar aqui em cima, estampa de frente com estampa, tá? Vou virar do lado de cá, porque agora a gente vai costurar seguindo aqui a marca dessa costura que a gente acabou de fazer. Só que essa costura que nós vamos fazer agora, aqui embaixo a gente vai deixar um espaço sem costura, tá? Que no caso vai ser aqui no forro, vai ficar um espacinho pra gente poder desvirar. Mas a gente faz a costura do lado de cá, né, do lado do estruturador, seguindo aqui, ó, em cima da costura que a gente já fez. Começo aqui, finalizo aqui com o retrocesso, deixando então essa aberturinha. Bom, gente, então olha só, aqui do lado do forro como que ficou, tá vendo aqui essa abertura? Então vai ser por aqui que a gente vai desvirar. Só que antes a gente vai cortar o excesso, né? Todo esse excesso de material aqui a gente pode cortar, deixando aí uma distância de meio centímetro até a costura, tá? Não cortando muito rente a costura. Bom, pessoal, então olha só como é que ficou. Agora aqui a gente vai virar. Quando a gente virar, a gente vai estar do lado do forro, do nosso porta-moeda, tá? Vou aqui explicando pra vocês. Então aqui primeiro a gente vai virar pro lado do forro. Bom, gente, virei. Agora aqui, ó, essa abertura você pode fazer pontinhos invisíveis ou usar um pouquinho de cola de tecido, cola pegamil, ou então dobra assim, ó, bem só a pontinha pra dentro e passa uma costurinha aqui. Eu fiz aqui uma costura e agora, aí a gente abre o zíper e agora sim a gente vira pro lado direito. Bom, gente, olha só que bonitinho que ficou. É lógico que a gente vai no ferro, vai passar o ferro, tá? Pra deixar bem assentadinho. Mas, olha só, que belezinha. Feito esse de gatinho, agora a gente vai fazer o de coração. O passo a passo, gente, a forma de fazer é a mesma, tá? A única coisa que vai mudar é o formato aqui a posição, aliás, do zíper, que no coração a gente vai colocar assim de lado, tá bom? Gente, então, ó, pra fazer o de coração, tá aqui o molde de coração, o link pra baixar vai estar aqui na descrição, mesma quantidade de materiais, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 1 vez no estruturador. Um pedaço de zíper de 21 centímetros e um cursor, tá? Então aqui, vou pegar uma parte do forro e uma parte do principal e vamos fazer a marcação do nosso corte. A marcação do corte, ela precisa seguir aqui, ó, bem aonde tem esse risco escrito zíper, tá? Então, o que eu recomendo você fazer? Vira aqui, ó, coloca o molde,
pegue uma régua, uma caneta. Aqui o molde tá do lado avesso, mas eu consigo enxergar, tá? O risco. Então, eu coloco a régua bem em cima do risco e aqui eu, ó, consigo ver direitinho, tá? E vou cortar aqui os dois tecidos juntos, tá bom? Então, aqui agora a gente vai costurar o zíper, tá bom? Vou pegar aqui o tecido principal, colocar dentinho do zíper de frente, aqui bem onde a gente fez o corte, tá? Aí eu venho com o tecido de forro, posiciono e vou passar uma costura aqui. Passei a costura, vou colocar aqui, forrinho pra baixo. E vou rebater a costura passando aqui na... Ficou assim, agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Tecido de frente com o dentinho do zíper. O outro tecido do forro aqui, passa a costura. Passou a costura, agora a gente abre aqui, ó. Estica bem o tecidinho e passa uma costurinha aqui. Então, gente, ficou assim com o zíper. A gente vai virar pro lado do forro. Aqui, o molde a gente também coloca aqui, ó, bem certinho, o risco em cima do zíper e vou, com a caneta, riscar aqui o desenho. Então, olha só, gente, não sei se tá dando pra ver, desenho feito, vou colocar agora o cursor, tá? Esse cursor eu vou colocar aqui da parte de baixo pra cima, tá bom? Deixo paradinho aqui no meio. Vou pegar o outro tecido principal, colocar estampa, de frente com estampa. Bem certinho. Pega o estruturador, coloca ele aqui também. Assim. Vira aqui pro lado do desenho, vou alfinetar e passar a costura em cima do risco de caneta. Aqui a costura pode ser em toda a volta. Então, olha só, gente. Passei aqui, então, a costura. Vou pegar aqui o forro, colocou aqui. E agora mais uma costura aqui na parte da manta, deixando a aberturinha. A aberturinha eu vou deixar aqui, tá bom? Uma aberturinha, então, sem costura para poder desvirar. Passei a costura, gente, deixei aqui, ó, a aberturinha, tá? E agora a gente vai cortar todo o excesso aqui de material. Então, aqui, ó, cortei todo o excesso e pela abertura que eu deixei no forro, eu vou virar. Gente, então aqui virei pro lado do forro, né? Vou aqui colocar as pontinhas do tecidinho pra dentro, passar a costura bem na beiradinha e aí sim virar pro lado direito. Costurinha feita, agora a gente vai abrir o zíper e virar pro lado direito. Gente, então olha só como ficou. Virei pro lado direito, passei o ferro e ficou super legal. Então tá aqui as duas bolsinhas prontas. Espero que vocês tenham gostado. O valor de venda que eu deixo pra vocês, de cada uma, se você for fazer pra vender, fica aí de R$ 25 a R$ 35, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.